Sejam muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. Vamos dar continuidade aqui à nossa programação da semana, conversando aqui sobre diversos temas aí de extrema relevância, né? E dentre um desses temas que o Mesa de Debates vem conversando é sobre o Congresso da Uni, né? Que, se eu não me engano, vai acontecer na semana que vem em Brasília. Né? O Mesa de Debates aí está conversando com várias tendências, né, que vão participar do Congresso, seja elas aí de oposição e também de situação, né? Como nós conversamos aí com vários setores de oposição, eu resolvi convidar aqui o Lucas Kiel, né, que é um velho conhecido aqui já do Mesa de Debates, né, para falar um pouco aí, né, como que vai né, como que a UJS, né, essa situação aí da Uni vai estar né, esperando aí para o Congresso. Então, Lucas, para aqueles que ainda não te conhecem, fazer aquela apresentação básica de sempre. Beleza, primeiramente, olá para todo mundo aí que está nos assistindo, para quem está acompanhando aqui. Gostaria de agradecer o Guilherme para mais uma vez estar aqui, tendo a oportunidade da gente trocar essa ideia aqui. Meu nome é Lucas Gil, tenho 29 anos, sou professor, eu trabalho em 3 escolas diferentes. Também sou militante pelo Partido Comunista do Brasil, PCdoB, e a UJS, que é a União da Juventude Socialista. Apesar de eu já estar aqui nos caminhos finais, né, dos meus tempos finais aí de militância pela juventude, mas estou aqui ainda representando também a nossa organização. Então, gostaria de agradecer mais uma vez o Guilherme, né, o Mesa de Debates aqui, a gente ter essa oportunidade de estar mais uma vez aqui, trocando essa ideia, trocando essas informações aí. Maravilha, Lucas. E primeiramente, qual que é a perspectiva, qual que é a expectativa da UJS em relação ao Congresso da Uni? Bom, o Congresso da Uni vai ser realizado aí do dia 12 até o dia 16 de julho, vai ser em Brasília. Né, a expectativa é que a gente possa construir aí o primeiro congresso pós-pandemia e pós-desgoverno, né, aí do Bolsonaro, pós-golpe, né, pós uma tentativa de golpe aí também um pouco mais fortificada nesse ano. Né, então, o que a gente espera do Congresso da Uni é que a gente possa construir um congresso uh, nos primeiros moldes pós-pandêmicos, né? Uh, que a gente possa construir aí um congresso com bastante riqueza, com bastante debate. E com isso a gente vai trazer reoxigenações, né, do movimento estudantil, a gente vai trazer novas pautas, novas lutas, mas ao mesmo tempo entendendo o que se construiu na história até então, o que teve de construção até agora, né? Porque a Uni é uma organização estudantil histórica no Brasil, uma organização um, de movimento social como um todo, de extrema importância para o desenvolvimento da história do Brasil, né? Muita coisa que o Brasil teve de mudança social, né? A níveis que a gente hoje considera como direitos, que não tem como mexer neles, né? Foi através da Uni, foi através da luta estudantil, do movimento estudantil, né? Então, o que se espera para esse congresso é que a gente consiga, mais uma vez, levar aí o que os estudantes, em sua maioria, estão pedindo, né? E também representar o movimento estudantil dentro da materialidade que a gente vive hoje. Perfeito. Dentro dessas pautas, né, que você coloca, né, Lucas, eu acho que uma delas de extrema importância é a revogação da reforma do ensino médio, né? A gente sabe que o governo, né, não, né, revogou, mas suspendeu. Mas eu venho falando aqui no canal, tem uma coisa que me preocupa bastante, né? Porque eu não tô vendo uma mobilização necessária, né? Posso até estar errado, né?
não estou vendo uma mobilização necessária para poder barrar essa reforma do ensino médio, né? Que o tempo da revoga, da, né, da suspensão vai acabar. E aí, que os estudantes, mas a gente que luta vai fazer o quê? Acho que a resposta é óbvia para essa questão, é continuar mobilizando, continuar indo para a rua, continuar levando, né, os estudantes para aquilo que a Uni sempre fez, a UB sempre fez, os movimentos estudantis nos seus mais variados níveis sempre fizeram. E eu acho que isso não deve ser uma dúvida, né? Se isso for uma dúvida, há um equívoco de leitura, né, de conjuntura, há um equívoco de leitura do que a Uni é, né? Então, a Uni é um conglomerado de estudantes, né? A Uni não é apenas uma direção, a Uni não é apenas um movimento de força política da juventude. A Uni ela é direcionada, né, por uma força majoritária, né, um campo majoritário. Mas ela não é só isso. Então, quando se fala de que mas a oposição que se traz isso, ou não, ou é a própria majoritária que traz isso, porque eu acho que é muito importante lembrar aí que 2017 quem teve nas ruas foram os estudantes através da Uni, né, através do tsunami da educação que foi em 2017, começou em 2017, mas teve ali a sua repercussão maior até mesmo em 2019, né? E foi tudo a Uni que levou ali, né, a direção da Uni atual que levou essas pautas, assim como várias outras pautas, várias outras conquistas. Eu acho que assim, eu sempre comento isso aqui, Guilherme. Eu acho que é muito importante eu forçar, né? Porque eu acho que a galera ainda tem um pouco de dificuldade de fazer essa leitura. Não existe apenas uma frente de luta, não existe apenas uma luta em que um movimento social, político, politizado ou político partidário tem de enfrentar. Principalmente o movimento da classe trabalhadora, existem três lutas, ao menos, né, que a gente consegue identificar aí que são importantes. É a luta, e as três são igualmente necessárias. Igualmente necessárias. Em pé de igualdade. A luta constitucional, a luta institucional, perdão, né, a luta institucional, a luta de massas e a luta ideológica. Não sei por que se cria um conflito entre essas lutas. Não existe. E se existe, é por falta de leitura, por falta de leitura da conjuntura, por falta de entendimento de como a política funciona. Uma infantilidade do termo leninista de trazer, é uma infantilidade de um movimento que ainda não entende a política como ela se constrói. E isso não sou eu falando, não é o meu partido ou as minhas organizações falando. Isso está em Marx, isso está em Lenin, isso está em vários outros filósofos e escritores e pensadores da classe trabalhadora que desenvolveram um pensamento científico imortal do proletariado, né? Então, é importante a gente saber isso. Não tem como a gente fazer uma luta, né, sendo que a gente não entende que existem várias vertentes dela. Então, eu vejo que nesse caso de que a Uni não faz nenhum chamado, eu vejo que é um erro de leitura, né, porque há sempre um chamado, seja ele a nível de luta de massas, seja ele a nível de luta institucional ou ideológica. Se engana que quem acha que apenas colocar o povo na rua é algum tipo de a luta a ser feita. Né? Eu vejo que existem muitas lutas. Essa que a gente está fazendo aqui, por exemplo, agora, essa que você promove dentro do seu canal, Guilherme, isso não é uma luta de massas, isso é uma luta ideológica. Que vocês fazem aqui dentro do YouTube, fazem dentro das ferramentas aqui do Facebook, dentro das ferramentas que o capitalismo proporciona à nossa comunicação com a nossa classe. Isso não é uma luta de massas, isso é uma luta ideológica. Também pode ser uma luta de massas, também é, não só, também é uma luta institucional. Pode ser, quando você faz entrevistas dentro de um período eleitoral, querendo promover
aqui pessoas da classe trabalhadora para se exaltarem dentro do canal, é uma luta institucional também. Uma outra forma de fazer a luta institucional, mas é. Então, eu acho que é muito importante a gente visualizar e quebrar um pouco dessas barreiras, dessas terminologias, desses rótulos que se coloca dentro de uma esquerda infantilizada, que não consegue perceber como que a lógica funciona, né? De qualquer forma, a UJS continua cobrando muito, né? Uma das coisas que aconteceu, por exemplo, tanto se falou, né, que a UJS, que o PCdoB, tudo pelego, né? Aqui, ó, um cafezinho pra galera que fala isso, ó. Que, porque o arcabouço foi inserido ali, né, o Fundeb foi inserido no arcabouço fiscal, porque o Haddad, não sei o que lá, mas pouco se fala em quem colocou, né, o Fundeb no arcabouço fiscal. Pouco se fala quem também lutou para tirar, né, porque tá para ser tirado, né, ou se não foi tirado, agora eu não me lembro. O Fundeb do novo arcabouço fiscal, pouco se fala disso. Muitos gostam de ficar hablando muito para cima aí, que é isso, que é aquilo, mas na hora que é para falar que tá certo, são poucos os que falam. Eu acho muito interessante isso. Eu gosto muito, por exemplo, do camarada aí Humberto Matos, que atualmente não pertence a nenhum partido político, mas pertence ali a uma organização interessante que é o Soberana, né, que eu acho muito bacana o jeito que eles se organizam também e tudo mais. Ele é um cara bacana, pô, que na hora que é para criticar, ele critica, mas na hora que é para ele elogia também, não tem problema nenhum, não. Eu acho que criou-se um tabu da galera que é opositora ao governo que não se pode elogiar. Porque se elogiar, quer dizer que você está indo junto com eles. Poxa, mas que coisa, não? O governo que está indo contra o fascismo, o governo que é a ala da esquerda e da classe trabalhadora que mais consegue se encontrar numa coisa que eu acho muito bacana que o Elias Jabbour fala, né, que é encontrar o universal no particular. Esse governo é uma representação de uma esquerda mais unificada para combater o fascismo, e e quem acha que não é, se engana assim de uma forma grotesca. Lá na frente a gente vai ver isso. Só lá na frente, mais para frente a gente vai ver isso. Ai, Lucas, então você está falando que esse é o partido revolucionário da classe trabalhadora que vai levar o comunismo, o socialismo brasileiro para frente. Não. Eu já falei várias vezes e torno a dizer, o PT não é, nunca se propôs a ser um partido revolucionário, um partido de tendência socialista, comunista, marxista, leninista. Não, ele nunca se propôs a fazer isso. Porém, a gente precisa fazer a leitura da realidade. Ele atualmente é o que mais representa o que a classe trabalhadora está tentando fazer para expulsar o fascismo do Brasil. E aí, se a gente não consegue encontrar esse inimigo comum, que é o fascismo, né? Como que a gente vai instaurar uma revolução socialista, comunista aqui no Brasil? Então, eu vejo que há passos pequenos e insuficientes ainda que estão sendo feitos, mas existem esses passos. Eles são pequenos e há pequenos passos. Que se a gente tivesse um governo revolucionário, seriam passos muito mais largos que a gente daria a caminho de uma educação verdadeiramente libertadora, uma escola popular. A gente teria uma educação popular, uma educação na mão do povo. Com certeza, a gente consegue construir isso, vai conseguir construir isso. Só que a gente tem que entender que pé que a gente está, em que momento que a gente está, até onde a gente consegue alcançar. Então, a suspensão, por exemplo, do novo ensino médio foi um avanço, foi uma coisa interessante, que a gente tem que falar, poxa, pelo menos isso, mas não só isso, pelo menos isso, mas isso ainda é pouco, isso ainda é insuficiente, mas pelo menos isso, mas ainda é insuficiente, sabe? Então, o que esperar da Uni é exatamente o que ela está fazendo, é exatamente o que ela está fazendo, está indo para cima. Vai lá ver o que o Bloco na Rua, que é o nosso movimento, o movimento da majoritária, está lá propondo com relação ao novo ensino médio. Vai lá ver o que a gente está falando sobre essas questões, né? Porque a gente tem várias formas de trazer essa luta, e é isso que é importante a gente entender.
né? Mas colocar o povo na rua que é bom nada. Poxa, é mesmo, é mesmo. É fácil, né? É muito fácil, né? Fazer isso. Bacana, bacana. Dizem isso aqueles que não conseguem, de uma forma bacana, interessante e democrática, conquistar a Uni para colocar os estudantes na rua, então. Fácil falar. Né? Agora, para construir o movimento em si é muito mais complexo. Né? E eu estou falando isso por experiência própria. Eu fiz parte 8 anos do movimento estudantil. Né? Fui vice-presidente geral do DCE da FATEC, que é a faculdade prima pobre aí das públicas daqui de São Paulo, que nem é cogitada como uma universidade, que é uma faculdade. Então, assim, eu sei o que eu estou falando, como é que funciona o movimento estudantil. Né? Eu sei que não é fácil você alimentar, né, uma revolta nos estudantes, principalmente aqui no Vale do Paraíba. É complexo. Né? Não é fácil fazer isso, né? E fazer isso enquanto você trabalha. Quem participa aí do movimento estudantil sabe o que eu estou falando. É complexo, não é fácil fazer acontecer as coisas. Né? E a gente faz mesmo assim, a gente faz acontecer. Muita sola foi gasta, muita saliva foi gasta, até ficar rouco, enquanto professor, né, também, dentro das escolas, mas dentro da própria universidade, fazendo as duas coisas juntas. Então, assim, é fácil ficar criticando o nosso movimento, é fácil falar que a Uni não faz nada, né? Mas daí, quando vai ver a verdade, como ela funciona, poxa, dá uma olhada direito, né? Eu acho que quem fala que a Uni não fez nada, ou que não fez nenhum tipo de chamado, acho que é importante visualizar melhor aí, né? Porque muita coisa tem sido feita. Perfeito, Lucas. Eu acho legal quando você vem para cá que você traz aí vários debates, várias discussões aí para fazer. Então vamos lá fazer. Eu acho que a gente, né, a gente já conversou isso na última live, né, que a gente fez sós, né, não aquela, né, de junho de 2013, sobre a questão da luta em atuação nas instituições, né? Eu, particularmente, Lucas, eu tenho uma certa ressalva em relação a isso, né? Mas, assim, não querendo entrar na minha avaliação e tal, eu faço a pergunta, então, como atuar dentro das instituições, né? Como fazer essa atuação? Como fazer essa luta? Cara, ótima pergunta. Ótima pergunta, Guilherme. Eu gosto de vir aqui por conta disso também, porque a gente consegue provocar o debate de um nível que a gente vai puxando, né, soluções. Né? Assim, óbvio que eu não tenho respostas prontas e, oh meu Deus, é isso que tem que ser feito. Mas a gente está falando de que tipo de institucionalidade, né? Qual instituição que a gente está falando? A instituição burguesa? Como que a gente vai atuar de uma forma diferente de como a gente idealiza até de certa forma as instituições da classe trabalhadora, porque aí que vem a minha maior dúvida com relação a essa questão. Como que as pessoas que nos criticam por a gente ter uma atuação institucional dentro do governo, por exemplo, com a nossa ministra Luciana Santos, que é a presidenta do partido, do PCdoB, que está lá dentro do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, assim como as atuações dos nossos parlamentares comunistas, né? Tem gente até que é aí do nosso movimento, que tem até um partido aí com um nome parecido com o nosso aí, que não gosta de falar que tem comunista dentro do parlamento, né? Eu acho meio diferente isso, acho meio esquisito, né? Pessoas que são comunistas, pô, que, né, partilham aí de nomes parecidos e nem sequer chamam a gente de comunista, né? Mas enfim, como que os comunistas atuam dentro de um parlamento burguês? De forma a denunciar algumas os exageros da democracia, como muitos dizem, né, da democracinha burguesa, fazendo algumas denúncias e fazendo ali algum tipo de resistência, porque é assim que a gente consegue pelo menos transformar um capitalismo mais bonzinho, se é que existe, né? Mas eu acho interessante porque
eu acho muito legal quem critica a nossa atuação, porque daí fala, não se deve compactuar com a institucionalidade. E aí eu fico com a dúvida, será que as pessoas que assim pensam, elas acham que em um estado do proletário, né, da ditadura do proletariado, não vão haver instituições? Ou se vão haver instituições, será que elas vão funcionar de uma forma como? Né? Porque o que eu penso de instituição? Eu penso de organização, né? De uma organização social. E aí, seja numa empresa privada, seja numa empresa pública, seja numa instância governamental, seja numa instância de poder legislativo ou judiciário, seja numa associação de bairro, seja no movimento estudantil, a gente tem uma institucionalidade. A gente necessita dessa instituição de organização. Enquanto houver classes, enquanto houver Estado, haverá uma instituição a ser organizada, a ser dirigida, a ser direcionada. E aí as pessoas que nos criticam por a gente estar ali, nesse meio, e ser a minoria, nos criticam porque a gente dá importância para a institucionalidade. Horas, a gente começou a nossa entrevista, eu falei ali as três principais lutas que a gente tem, são três, não é uma, nem duas, são três, que são igualmente importantes. A institucionalidade é uma delas. Como que Cuba trouxe a sua experiência socialista? Como que China trouxe a sua experiência socialista? Coreia do Norte, Vietnã, né, Camboja, Laos, né, é, Burkina Faso. Né? Como que esses países trouxeram suas experiências socialistas para o mundo? Com anarquia? Com ninguém tendo, não tendo ninguém no comando? Como ninguém fazendo diplomacia, ninguém fazendo negociações, ninguém fazendo tratados, ninguém fazendo negociações com a própria burguesia ou do próprio país ou do mundo? Como se dá na realidade? É o movimento da classe trabalhadora. Ah, mas China não é socialista. Ah, mas não sei o que. Tá bom, tá bom. Eu discordo veementemente desse tipo de argumento, mas se assim for, vamos colocar então governos e estados que ao menos tentaram algum tipo, ou que tentam algum tipo de levante da classe trabalhadora, como que elas se apresentam na realidade, na concretude? Se apresentam sem nenhum tipo de institucionalidade, sem nenhum tipo de formalidade, sem nenhum tipo de burocracia, sem nenhum tipo de tratado, negociação, nem nada disso? Porque se assim for, como que vai ser o Estado brasileiro socialista? Vai ser sem nenhuma institucionalidade? Bom, quando a gente tiver a nossa revolução, eu coloco um quando e não se, mas quando a gente tiver uma revolução brasileira, a gente vai precisar de institucionalidade. E quem que vai saber trabalhar nela? Será que são esses que gritam por fora e que nos criticam e que não quer somar? Porque também não constroem nenhum tipo de institucionalidade em sindicatos, nem em movimentos estudantis, nem em movimento trabalhista? Como que essas pessoas então vão liderar o nosso país, a nossa nação, o nosso estado, o desenvolvimento das nossas forças produtivas aqui no Brasil? Isso me preocupa, né? Isso me preocupa. Então, assim, é muito interessante fazer essas críticas de como que a gente deve se comportar dentro das instituições, quando nem sequer tem algum tipo de experiência dentro das instituições. Ah, mas são as instituições burguesas, a gente não deveria nem participar delas. É mesmo. Não existe espaço em branco na política, na ideologia. Então, se não tem nenhum comunista lá enchendo o saco para falar sobre fake news, quem que vai encher o saco lá dos parlamentares? Orlando Silva, camarada, comunista, baiano, brabíssimo demais, deputado federal que está ali na luta contra fake news. Camarada, comunista. E eu não vejo esses que nos criticam falar disso. Acaba nos criticando para falar só sobre a atuação do partido em um ministério de pouca forma. Ah, mas aí vocês já são governistas. Poxa, aí a nossa atuação no parlamento não quer dizer nada.
As coisas que a gente tenta tramitar ali não quer dizer nada, porque é fácil falar quando não está dentro. Quando você entra para o parlamento, percebe que no meio de 513 você não é nem 10, e aí se juntar os meio pingado que pensa mais ou menos como você, não junta um terço, como que você vai aprovar alguma coisa? Como que você vai propor alguma coisa? Ah, não se deve fazer isso então. Então tá bom. Então não se deve fazer isso. E aí quem vai tomar conta ali vão continuar tendo 513 deputados. A galera vai continuar lá, mas ao invés de ser um comunista, vai ser um de direita. Se os comunistas não devem fazer parte da institucionalidade burguesa, a gente tem que colocar o pé no chão, poxa, sabe? A gente tem que colocar o pé no chão. A gente ainda não está numa revolução socialista. Sendo assim, a gente tem que disputar o que tem que ser disputado. E a gente tem que concordar com coisa que às vezes a gente discorda. A gente tem que concordar com coisa que a gente concorda também. Discordar de coisa que a gente concorda também. É assim que se faz nas instituições burguesas, infelizmente. É isso, é isso. A gente não consegue ser puro. A gente não consegue ser um comunista puro, purinho, dentro da institucionalidade burguesa. Claro que não. Claro que não dá. Mas eu acho muito interessante quem nos critica, porque falta essa experiência nessa galera. E eu acho que é muito legal a gente trocar essa ideia sem nenhum tipo de. Sem nenhum tipo de ódio, sabe? Porque parece que a galera olha pra gente com, ai, seus pelegos. Pô, mano, vamos tomar um cafezinho, vamos trocar uma ideia, sabe? É muito mais gostoso do que a gente se atacar, sabe? A gente tá do mesmo lado, a gente só tem visões diferentes de como alcançar, mas a gente tá do mesmo lado, não tem motivo, né? Aquele dia lá que a gente teve a leitura lá de 2013, eu não via motivos para existirem ataques ali, sabe? São ataques que são de fogo amigo, que são desnecessários. Ah, mas então não se deve criticar. Claro que se deve. Claro que se deve. Né? Agora, quando eu estou aqui num papel de defensiva, fica muito mais difícil eu querer avançar o debate e falar as minhas críticas. Porque daí as minhas críticas vão soar como elogios, sendo que não são, são críticas. São críticas ao movimento que eu faço parte, críticas ao movimento estudantil que eu faço parte também. Então, assim, acho muito interessante para a gente tentar trocar essa ideia, mas eu vejo que há um certo ou 0 ou 100, ou 0 ou 1, ou é 8 ou é 80, que dificulta a nossa comunicação dentro da própria esquerda, né? Eu acho que é desnecessário. Mas vindo aqui no mesa de debates é sempre uma oportunidade da gente poder abrir esses espaços, né? E a gente tentar, de alguma forma ou de outra, construir um movimento mais unânime, um movimento mais único, uma frente ampla que até mesmo ressignifique esse termo de frente ampla que a gente tem hoje. Porque é uma frente ampla no seu dever, não em como ele está hoje, mas é no seu dever. Uma frente ampla que seja direcionada pelos comunistas, direcionada pela classe trabalhadora, em sua maioria. E, mas do jeito que está, não dá para ser. Poxa, não é que não dá para ser, é porque já é. Né? É porque já é. E aí quem não vê isso está com, que nem eu disse, né? Talvez com equívocos na leitura da conjuntura política que a gente vive hoje. É que já é. Agora, se os comunistas se abstiverem desse tipo de debate, não vão ser, obviamente, não vão ser os comunistas que vão liderar esse movimento, vão ser outras pessoas. Mas é ele que tá liderando a ofensiva contra o fascismo no Brasil. É a frente ampla. Se está sendo feito da melhor forma ou não, é a gente que tem que pautar isso. Porque se não está sendo feito, é porque a gente está a gente tá se abstendo, na sua maioria. Ah, mas o PCdoB é governo, o JS é governista. Poxa, não é que a gente é governista, cara. É que para analisar certas pautas e certas condições, sabe? A gente critica quando precisa ser criticado e a gente elogia quando precisa ser elogiado. Acabou. É assim que os comunistas na instituição atuam. Você falou uma coisa que, inclusive, eu escutei aqui das duas entrevistas que, né, basicamente das duas entrevistas que
foram aqui antes de você, né? E muito provavelmente eu vou escutar de outras também, né? A UJS, ela é governista? Eu gostaria que você respondesse então essa acusação, digamos assim. Não, o JS não é governista, né? A JS é a União da Juventude Socialista. É isso que ela é. E ela faz a leitura do desenvolvimento do socialismo no Brasil. E aí a gente entende algumas coisas, né? Por exemplo, a UJS faz parte da Uni desde os anos 90. E desde os anos 90 a gente consegue conquistar coisas, né? Não foi a partir do governo Lula que a gente começou a liderar a Uni. Inclusive, muita galera aí. Eu assisti essas entrevistas, uma galera aí criticando a gente sem nem saber direito a nossa história. Interessante isso, é legal, cara. Acho bacana, porque a galera critica por preconceitos, nem por preconceitos, né? Os preconceitos acabam se tornando preconceitos sem nem ao menos trocar uma ideia, né? Não sei se eles sabem que tem uma UJS aqui em São José dos Campos, no Vale do Paraíba, se eles chegam a trocar uma ideia comigo, né? Porque passar para eles saberem qual é a nossa história, né? Mas, por exemplo, desde os anos 90, desde os anos 80, desde os anos 70, a UJS, lá nos seus primórdios, lá na viração, na época da viração, já fazia parte do movimento da Uni. Né? Uma das guerrilheiras mortas no Araguaia, que eu acho que, inclusive, essa galera não sabe direito o que foi a guerrilha do Araguaia, para se reivindicar luta armada hoje em dia, tem que ao menos ter um entendimento muito, muito minucioso. Tô procurando um livro aqui que eu vou indicar, cara. Se eu puder indicar uma leitura aqui pra galera. Caramba, cadê o livro? Não tô achando aqui agora, mas é Guerrilha do Araguaia, a esquerda em armas. Para a galera entender um pouco mais o que foi a Guerrilha do Araguaia, o que foi a construção dos comunistas a uma luta armada aqui no Brasil, né? Porque muito, muito pouco se fala e, portanto, muito pouco se sabe sobre o desenvolvimento da história do Brasil. Né? E qual é o papel que os comunistas do Partido Comunista do Brasil tiveram nessa influência. Né? A construção da Guerrilha do Araguaia foi extremamente o PCdoB que construiu. Foram 3, 4 anos aí, foram 3 anos de luta, mais 2, 3 anos de construção da guerrilha, né, vinda do campo, e resultado, né, maioria dos militantes mortos, PCdoB destroçado, assim como vários outros movimentos que a gente teve aí, né? Mas enfim, teve uma aí que era Helenira Rezende, né? Era dirigente da Uni e militante do PCdoB. Então, para a gente ver que a UJS, desde os seus primórdios, com viração, com a juventude do partido, o PCdoB, né, tem uma influência dentro da direção da Uni que trouxe muitos das conquistas que a gente tem. Né? Então, mas a UJS apoia o que os governos Lula e Dilma sempre acatou. Não que sempre acatou. A gente não sempre acatou o que o governo fala. A gente não abaixa a bola para o que o governo fala. A gente pauta o governo. As conquistas que os governos petistas dizem ser conquistas deles foram através da Uni, tendo a UJS como a liderança ali na direção. Então, poxa, se a gente pegar cotas, se a gente pegar ProUni, Reúne, se a gente pegar várias coisas que o DCF até que teve como conquista, foi tudo através da UJS. Não só, é claro que não. Né? Eu comecei aqui a entrevista falando sobre a UJS pertencer a um campo majoritário. Né, e que dentro da própria Uni também tem a sua oposição, que é tão importante quanto, pô, sabe? A galera de oposição entra numa lógica que eles mesmos querem desconstruir, mas eles que constroem. Eu não entendo isso. Eles querem desconstruir a lógica da instituição burguesa, que é através de uma competitividade desonesta, desnecessária e infantil, eles querem desconstruir, pelo menos no discurso, é isso que eles transmitem,
né, uma desconstrução dessa institucionalidade burguesa ridícula que tem na própria Uni, que tem nas instituições do nosso Estado burguês aqui no Brasil, e que tem, consequentemente, nos movimentos institucionalizados, como, por exemplo, a própria Uni. É um movimento institucionalizado também. Só que aí eles constroem essa mesma lógica de competitividade, porque o campo da oposição não se mistura com o campo da majoritária. Pô, que coisa mais desnecessária, meu. Que coisa mais desnecessária, mais infantilizada. Uma vez que o Congresso passa, é dever de ambos os campos construir a Uni, com aquilo que a Uni teve de diretriz dentro do CONEG, dentro do próprio CONUNE. É desnecessário a oposição querer desmobilizar ou enfrentar a UJS, enfrentar o campo majoritário, sendo que a nossa diretriz que foi dada no CONEG, as nossas direções e novas diretrizes da direção vai ser dada agora em julho e vai ser votado majoritariamente pelos estudantes. É muito esquisito alguém que vem de uma organização que é pautada pelo centralismo democrático chegar nessas organizações e não atuar com o centralismo democrático. Porque a UJS não é governista, a UJS não é do PT, a UJS nem do PCdoB é. Não é. A UJS não é a juventude do PCdoB. Para você fazer parte da UJS, você não precisa ser filiado ao PCdoB. Não é a juventude do PCdoB. A UJS é a União da Juventude Socialista, né? Enquanto o PCdoB é o Partido Comunista do Brasil. Então é um movimento mais abrangente. Tem inclusive pessoas do PT que fazem parte da UJS, tem pessoas do PSOL que fazem parte da UJS, tem pessoas que fazem parte de outras correntes, de outros movimentos que fazem parte da UJS. A UJS é um movimento mais amplo. É um movimento mais amplo. Por si só, ela já é um movimento mais amplo. É essa característica que ela sempre teve. E é a característica que ela sempre vai ter, por sua essência. E não é à toa que, desde o seu surgimento, ela tem protagonismo muito forte, muito contundente e fundamental dentro da Uni. E se a gente conquista a direção da Uni através de eleições democráticas e efetuadas, é porque algum resultado a gente traz, né? Algum resultado a gente traz. Concreto. Resultado concreto. Na materialidade. Buscando o desenvolvimento dos estudantes aqui no Brasil. Então, é basicamente isso aí. Acho que eu demorei bastante para responder essa pergunta, mas foi. Perfeito, Lucas. E Lucas, você falou de não abaixar a cabeça para que para tudo que o governo faz, né? Então eu gostaria de saber de vocês, né? Qual que é a posição da UJS em relação ao arcabouço fiscal, né? E se como que vocês enxergam essa questão e por que não somar, né, na luta aí contra o arcabouço fiscal e o marco temporal que está sendo chamado aqui em São José, né, e em outros lugares como por exemplo São Paulo? Eu vejo que o arcabouço fiscal ele não é uma pauta que vai de fato trazer algum tipo de respaldo nesse momento. Lutar contra o arcabouço fiscal, né? Lutar contra, ser contra o arcabouço fiscal, né? Eu vejo que o arcabouço fiscal é insuficiente, o arcabouço fiscal não é o que a gente precisa ainda. Ele dá muita margem para alguns crescimentos pequenos, né, de investimento através de alguns programas, mas ele também pode ser um problema. Ele pode ser um problema, o arcabouço fiscal. Então, ele é insuficiente. Né? O que a gente conseguiu fazer é tirar o Fundeb do teto.
né, desse novo teto aí, do arcabouço fiscal. Tem um vídeo para quem quiser saber mais como o PCdoB pensa, né, e até mesmo como a direção da UJS pensa. Tem um vídeo muito bacana aí através da TV Grabois, né, que eu vou indicar aqui para a galera, que foi o Diogo Santos, um economista aí do PCdoB, que ele tem um quadro lá chamado Almoço Grátis, que daí ele comenta um pouco mais sobre o arcabouço fiscal, né? O nome do vídeo é Almoço Grátis, Arcabouço Fiscal e Luta de Classes, né? E ali ele dá bastante substância. Eu não vou conseguir trazer os argumentos que ele trouxe aqui, porque afinal de contas são 20 minutos falando estritamente só sobre isso, o vídeo, né? E eu tô aqui numa entrevista, não consigo dar os argumentos mais fundamentados que ele dá lá no vídeo. Então, para maiores informações, maiores argumentos, entendimento melhor da nossa leitura sobre o arcabouço fiscal, está nesse vídeo. Mas, basicamente, o que a gente pensa é que o arcabouço fiscal é algo que pode ser considerado melhor do que o teto de gastos, mas ele ainda é insuficiente. Ah, mas os deputados do PCdoB comemoraram. É aí que vem onde eu faço a diferença entre as três lutas. Os nossos parlamentares estão atuando na luta institucional, e é assim que os comunistas atuam na luta institucional. Agora, na luta de massas, na luta ideológica, é como a gente está falando aqui, é insuficiente. Essa é a postura do PCdoB. Ah, mas os parlamentares falaram diferente. Beleza, eu sou secretário de organização do PCdoB daqui de São José dos Campos, estou falando como o PCdoB faz a leitura. A leitura foi um passo, porém insuficiente, que ainda precisa ser muito bem trabalhado, que a gente precisa, na verdade, quebrar com ele, para que ele não precise mais existir. Essa é a leitura que o PCdoB faz. Se alguém quiser saber, tá aí. Essa é a nossa leitura, certo? A gente também é contra o arcabouço fiscal, mas pedir para que ele se quebre nesse momento é pedir para que a própria classe trabalhadora também se afunde. Porque no Estado burguês, manda quem tem dinheiro. Não é a gente colocando só o povo na rua que vai ser algum tipo de construção. Aliás, não querendo desmerecer, porque eu sempre estou na luta aí também com a galera nas ruas, né? Nesse início de ano aí, de 2023, que eu não pude estar nem o PCdoB como um todo, nem ao JS como um todo, tão presente nas ruas aqui de São José dos Campos, devido aos nossos compromissos diários, né? Como eu falei, eu trabalho em 3 escolas. Isso está me causando algumas questões psicológicas, inclusive, né? Que eu até tive que pedir afastamento de uma das escolas para cuidar um pouco mais da saúde mental, mas é um começo de ano mais apertado para a gente, né? De qualquer forma, há uma dúvida que surge quando existem esses movimentos. Como a dúvida maior a ser feita é como que esses movimentos aqui em São José conseguem influenciar na institucionalidade, porque, mas não é através da institucionalidade que a gente faz a revolução, mas é através da institucionalidade que a gente cria leis, que a gente revoga leis, que a gente faz as leis acontecerem, que a gente faz a ação da política burguesa acontecer. Então, quando tem, por exemplo, alguma ação judicial a favor ou contra a remoção do povo do banhado, para onde que os movimentos recorrem? Às instituições. Então, existe alguém que está lá no movimento, com o microfone na mão, falando, a gente vai fazer uma carta para os vereadores daqui de São José dos Campos, pedir uma moção para eles de apoio, para levar para os deputados estaduais, contra o arcabouço fiscal, contra o marco temporal. Teve alguma ação assim? Alguém fez alguma carta? Algum ofício? Algum tipo de moção para os vereadores daqui de São José dos Campos? Alguém participou de alguma audiência pública com relação ao arcabouço fiscal, com relação ao novo ensino médio? Né? Alguém participou de algum movimento? Alguém foi lá levar por escrito? Porque botar o povo na rua, infelizmente, a gente não tem um número significativo de pessoas para parar as autoridades daqui de São José dos Campos e fazer com que elas prestem atenção na gente.
Eu lembro muito bem, dia 7 de setembro do ano passado, que inclusive é o meu aniversário, eu estive lá presente, né, é, quando a gente foi lá falar sobre independência para quem, né? A luta dos oprimidos ali, né? O que aconteceu com as autoridades? Elas pouco se lixaram, né? O movimento maior que estava tendo era do desfile. Infelizmente, a gente não conseguiu colocar um número significativo de pessoas para gerar algum tipo de resposta, algum tipo de respaldo, que é o que nos importa para poder mudar a política. Que se a gente não consegue nenhum tipo de significância política, de capital político, para essa galera eles vão pouco se importar, mesmo se as nossas pautas serem completamente justas, o que são. Agora, o que a gente precisa ter é algum tipo de respaldo institucional. A gente precisa fazer isso aqui em São José dos Campos. Então eu convido, assim como eu já falei em reuniões, assim como eu já falei em manifestações, a gente ter alguma atuação mais institucional, recorrer às nossas vereanças, para a gente poder pressionar as autoridades para ter uma consulta popular de verdade, que não teve, com relação ao novo ensino médio, com relação ao arcabouço fiscal, com relação ao marco temporal, com relação à regulamentação das mídias sociais. A gente precisa ter um respaldo popular que a gente não tem. E se a gente não cobrar, eles não vão dar. Simples assim. O capital não vai entregar de mão beijada para a classe trabalhadora. Se a gente não correr atrás disso. Correr atrás como? Só botar o povo na rua? Se a gente não está conseguindo esse tipo de respaldo, quer dizer que a gente precisa ter outras lutas ali incentivando a luta de massas também. Também. O que, que dá mais ganho político quando a gente vê que a gente coloca mais pessoas aqui em São José das Ruas, São José dos Campos nas ruas? Como que a gente consegue maiores pessoas? Quando a gente tem algum tipo de resposta a dar na institucionalidade. Quando, por exemplo, a gente teve o tsunami da educação, que é uma resistência a, a uma questão jurídica, a uma questão legislativa, a uma questão institucional, que queriam fazer os cortes à moda institucional do Estado burguês e que a gente teve que ter uma resposta às alturas, colocando as pessoas na rua, com uma resposta concreta a ser dada. É isso que a gente precisa. A gente precisa formular. Por que a gente não senta os movimentos sociais daqui de São José dos Campos? Senta aí PCB, UP, PSOL, PT, PCdoB, o JC, o JS, POR, todos os partidos, PSTU, senta todo mundo, vamos trocar uma ideia e formular uma carta, formular um documento, formular algo que vai trazer algum tipo de respaldo. Por que a gente não faz isso? Se já foi tentado, peço desculpas porque eu desconheço. Mas eu acho que é uma ideia para a gente poder tentar fazer algo a mais. Aqui eu não estou falando para não fazer nenhuma outra coisa, muito pelo contrário. Talvez a gente mediatizando a nossa ação institucional, a gente pode ganhar mais pessoas para irem nas ruas com a gente. Porque a gente está tendo um respaldo institucional. Porque como que o povo se mobiliza nas ruas? É vendo que as lideranças políticas estão trazendo respostas para eles. Não é porque as causas que eles estão gritando no microfone são justas. Eu escutei esse final de semana. Guilherme, falando sério, cara. Eu escutei nesse final de semana uma pessoa que faz parte do MST. Nesse final de semana aí que teve a pré-inauguração ali, né, do Armazém do Campo, que é um armazém aí dos assentamentos do MST, que vai inaugurar aqui em São José dos Campos. Teve aí sua pré-inauguração na festa julina, né, do MST. Foi aqui em São José dos Campos, um cara assentado lá de Lagoinha, do MST, me falou que esse negócio dos caras ficar gritando no microfone, não sei o que lá e tal, não dá certo não, pô. As pessoas passam na rua, a maior parte delas escutam num ouvido, sai no outro e ainda sai puta. Desculpa, perdão o palavrão. Mas saem chateadas, saem nervosas, ter que ficar escutando alguém gritando nos seus ouvidos, sabe? Então, assim, de certa forma, a gente tem que repensar a forma como a gente atua nas massas. O que eu vejo que leva as pessoas a irem às ruas é quando elas têm algum tipo de. Ah, agora vai. Ah, agora tem resposta. Agora vale a pena a gente cobrar e ir para as ruas, porque eu não vou sair das ruas e não vou ficar com aquela sensação de, ai, tá bom, tô indo para casa, não aconteceu nada feijoada.
sabe? Não, pô, a gente precisa, as lideranças políticas precisam levar uma resposta às alturas, uma resposta institucional, que vai fazer mudança concreta na sociedade. Então, é mais ou menos assim que a gente atua também. É um comentário mais provocativo para você, ô Lucas. Você acha mesmo que tentar conversar com os vereadores de São José resolve alguma coisa? Justa Câmara, né? Aí é uma opinião minha. Justa Câmara de vereadores de São José, que é tão, né? Vou até com medo de usar essa palavra, tão zoada que essa a Câmara de Vereadores de São José. Cara, se eu acredito que na política, através de uma boa conversa, tudo pode ser possível, sim. Tudo pode ser possível. E aí eu vou dar um exemplo concreto do que eu vivenciei dentro do movimento estudantil da FATEC, do DCE FATEC. O DCE FATEC, que é o Diretório Central dos Estudantes da FATEC, né, Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo, surgiu ali em meados de 2012 para 2013. A nossa maior luta sempre foi buscar uma assistência estudantil. E o DCE FATEC nasceu de lideranças da UJS. Lideranças da UJS se unificaram em vários diretórios, atléticas, centros acadêmicos, juntaram, formularam ali o DCE. Lideranças ali da UJS que comandaram também essa formulação aí do DCE FATEC. E a nossa maior pauta sempre foi Bolsa Permanência. A Bolsa Permanência. A FATEC é a única faculdade pública daqui do estado de São Paulo que não tem nenhum tipo de assistência estudantil. A gente não tem bolsa permanência, a gente não tem bandejão, a gente não tem alojamento. As FATECs, em sua maior parte, ficam tudo bem distantes da cidade. A FATEC daqui de São José dos Campos ficou lá no polo industrial, lá no Parque Tecnológico, né, perto do Parque Tecnológico, junto com a Unifesp também, que fica bem distante. Tem FATEC que fica dentro de uma escola e tem uma sala. Como que uma faculdade de tecnologia vai promover tecnologia sendo assim? E um dos maiores casos, né, que a gente tinha lá, pelo menos quando eu era vice-presidente geral do DCE, é que a gente tinha mais de 60% de evasão, né, das FATECs. Então a gente tinha esse problema da bolsa permanência. A gente, da UJS, tem contato direto com uma deputada estadual nossa, do PCdoB, a Alice Brandão. Sabe quem levou a proposta da primeira assistência estudantil para as FATECs e ETECs de bolsa permanência? Foi um cara do PSDB, um deputado do PSDB, que depois ele pegou essa pauta para articular a seu favor. Mas o que eu quero mostrar aqui, Guilherme, é como funcionam as coisas no concreto. Foi um cara liberalzão, de direita, que enchia o nosso saco, que a gente enchia o saco dele, que a gente trocava palavras maldosas uns aos outros, dentro da Alesp. Ele pegou a nossa pauta e colocou lá como projeto e foi aprovado. Foi aprovado pela Alesp. No dia 28 de dezembro de 2018, foi aprovado pelo então governador Márcio França. Então agora é lei. Se não está implementado, é por culpa desse atual governo. Né? No caso, eleito o atual, que permanece ainda, né? Que foi através do governo Dória, quando assumiu em 2018, e agora o governo Tarcísio. Culpa desses governos, que não foi implementado a lei, que não foi regulamentada a lei. Mas a gente conseguiu. Luta concreta do movimento que a UJS liderou, do DCE FATEC. Mas quem que levou a pauta adiante? Foi um cara liberalzão, inimigo da classe trabalhadora, inimigo das causas que a UJS constrói, que a Uni constrói, que a UEE constrói, que o DCE FATEC constrói. Foi lá e colocou a nossa pauta lá. A gente conseguiu derrotar o projeto dele. A gente fez com que o nosso projeto fosse aprovado. E ele foi.
Mais de 1.000 bolsas para os estudantes das FATECs, mais de 3.000 bolsas para os estudantes das ETECs. Se isso não é um ganho bacana, cara, eu não sei o que, que é, então. Se isso não quer dizer uma luta, conquista concreta para os estudantes da classe trabalhadora, que a FATEC é, que mais de 77% dos estudantes vêm de escola pública, mais de 75% dos estudantes ganham até 2 salários mínimos. A FATEC, sim, é a faculdade da classe trabalhadora. Se a gente não conseguiu fazer uma conquista para a classe trabalhadora, eu não sei o que é uma conquista real para a classe trabalhadora, então, cara. Isso foi através de uma LESP com apenas uma comunista e que nem foi ela que trouxe a pauta. Percebe o que eu quero dizer, cara? Ah, mas será que isso vai dar? Bom, uma coisa eu tenho certo, Guilherme. A gente não conversar com os vereadores, a resposta é única, que não vai dar certo. Se a gente não conversar com eles, se a gente não dialogar com eles, se a gente não propor, não encher o saco deles, de fato, a única resposta que a gente tem é não. Não vai ter nenhuma mudança. Agora, se a gente tentar se articular de forma única, de forma unânime, se a gente articular toda a esquerda aqui da cidade de São José de forma majoritária para cobrar a nossa vereança, com certeza alguns ali a gente consegue trocar uma ideia. Ah, então a gente vai conquistar ou a gente vai virar pelego. Pô, mas daí a gente já está falando então de uma outra discussão, né? O que é ser pelego, o que não é ser pelego, né? Para mim, por exemplo, conseguir 4.000 bolsas para estudantes de FATECs e ETECs não é pelegagem não, hein, cara? Não é pelegagem não. Foi através de uma articulação com um inimigo nosso. Mas isso não é pelegagem não. A gente articulou, a gente negociou, a gente conversou, a gente sentou junto, a gente tirou fotinho. Mas a gente derrotou o projeto deles de forma institucional, meu companheiro. E é aí que está a minha maior crítica para a galera que é a oposição nossa. Não sabe como que isso funciona. Não sabe que nem sabe que isso funciona. Ah, mas então tá falando que o Estado burguês funciona. Não, não. Tô falando que a gente consegue ter atuações institucionais, que a gente precisa delas. Se elas são falhas, se elas são insuficientes, se elas não correspondem com uma revolução socialista, aí é uma discussão que a gente tem que avançar. Mas que nesse momento a gente primeiro precisa ter o respaldo das instituições burguesas, porque são elas que garantem algumas necessidades básicas, né? Então, assim, de uma forma geral, eu vejo que tanto na política institucional, tanto quanto também no movimento estudantil, a gente tem várias formas, só que o que a gente tem que entender melhor é para quê? Para que a gente quer fazer? A gente quer bolsa permanência para os estudantes. Como que a gente vai fazer isso? Te vira. O que a gente precisa é botar dinheiro no bolso da galera, estudante, que está precisando de grana. Se necessário for fazer algum tipo de conversa com alguém da direita, a gente precisa fazer isso para poder conquistar ali? Precisa. Então tá bom, vamos trocar uma ideia. Ah, e aí, o cara lá do PSDB pediu em troca, então, Lucas? Já que você está falando aí, né? O liberal nunca pede nada de graça, né? Sempre tem que tirar algum lucro político. Nada, irmão. Nada. A gente não deu nenhum tostão para eles não deram nenhum tostão para a gente, e a gente ainda derrubou o projeto deles. Derrotou o projeto que eles queriam implementar. O ganho político que eles teriam era o projeto que eles tentaram implementar e que não deu certo. A gente implementou o nosso. A gente não ganhou nada, a gente não deu nada, eles não ganharam nada, eles não perderam nada, a não ser o projeto em si. E aí eles perderam capital político e a gente ganhou capital político. Então, é um exemplo que eu estou dando, concreto, Guilherme, para a gente poder despertar esse entendimento da instituição burguesa, como é que ela funciona e que ela pode, ela pode nos beneficiar de alguma forma. Ela é insuficiente, ela não é a resposta para uma revolução socialista. Mas a gente pode se beneficiar dela de alguma forma. E que a gente ainda não está sabendo. E que os movimentos ainda estão engatinhando para entender o que é o socialismo brasileiro. Eu acho que é isso.
Então é isso aí, pessoal. Estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer a participação do Lucas, né? Acho que sempre é bom trazer ele aqui, né? Acho que incentiva vários debates, né? Várias questões, mesmo eu particularmente não concordando com 90% delas, né? Mas acho que é sempre importante aí trazer várias visões aí, né, aqui no Mesa de Debates e acho que fazendo isso o canal cumpre, né, o seu principal propósito, né? Então é isso aí, Lucas, muito obrigado mais uma vez e passo a palavra novamente aí para você fazer as considerações finais. Guilherme, é assim, cara, eu não tenho nenhum problema em discordâncias de pensamentos ideológicos, porque a gente pertence à mesma classe, meu companheiro. A gente pertence, a gente tem visão de um mundo melhor do que esse que a gente vive, que eu acho que é isso que nos une nesse momento, sabe? Então, eu acho muito importante a gente até apresentar essas discordâncias, né? Porque o que é o movimento dialético, se não exatamente algo que nega ao outro algo, resultando numa terceira coisa, né? Então, que assim vai se alimentando, né? Então, queria agradecer de fato demais aqui o espaço que o Mesa de Debate sempre dá essa oportunidade aí para gente, do partido, né, do Partido Comunista do Brasil, para as portas aí para o JS, um movimento Bloco na Rua, que é um movimento que o JS está liderando aí para o CONUNE. Quem quiser conhecer mais aí sobre o Congresso da Uni, segue a própria União Nacional dos Estudantes, né, que é a Uni Oficial ali, @UniOficial, né? Se quiser conhecer um pouco mais sobre o movimento Bloco na Rua, segue as redes sociais também, a Instagram, que é move.bloco na rua, né, lá no Instagram, né, para entender um pouco mais como que a gente funciona. Se ainda assim tiver dúvida, pode chamar a gente, que a gente troca uma ideia, a gente gosta bastante de trocar ideia, certo? E, então gostaria de agradecer mesmo aqui o espaço que o Guilherme deu pra gente e mandar um salve para todo mundo aí que está assistindo a gente. Muito obrigado. Maravilha, então, né? Lembrando sempre aqui, né? Quem não for inscrito aqui no Mesa de Debates, por favor, se inscreva. Compartilhe aí os nossos vídeos, curta, comente, concorde aí com o Lucas ou demais convidados, ou também discorde, né? Acho que o debate não se encerra aqui na entrevista. E também, né, curta a nossa página do Facebook, Instagram e TikTok. E quem puder contribuir aí com o nosso Pix 385 007 028 00 CPF e também, né, no Padrim, www.padrim.com.br/podcast Mesa de Debates. Então é isso aí, pessoal. Forte abraço e